Eu quero ler um trecho que está no segundo livro de Reis, capítulo 14, versos de 1 a 3. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai, Joás. Muito bem. Amazias era filho de Joás, que foi também rei de Judá. O primeiro verso diz assim: no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Então, a primeira parte do verso fala do rei de Israel. Nessa época, o que nós conhecemos hoje como Israel era dividido em duas partes. A parte do norte era chamada Israel e a parte do sul era chamada de Judá. Então, a primeira parte do verso 1 diz respeito ao rei de Israel, ao reino do norte. Durante o período em que o rei Jeoás, que era filho de Jeoacás, era rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Então, era assim que se marcavam as datas históricas e os acontecimentos históricos daquela época. Durante um período tal, um período determinado da história servia de referência para outro. E é isso que está acontecendo aqui. A Bíblia, quando fala dos vários reis que tiveram tanto o reino do norte quanto o reino do sul, quando o reino era unificado, usa recursos disponíveis na época para darmos uma ideia da época em que tudo aconteceu. Joás, pai de Amazias, foi rei em Judá nos anos 837 a 800 antes de Cristo. Amazias, que o sucedeu, seu filho, reinou em Judá dos anos 800 a 783 antes de Cristo. Amazias era um jovem de 25 anos quando ele começou a reinar. O verso 2 diz assim: ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Então, era jovem ainda quando ele assumiu o reinado de Judá. Amazias seguiu em tudo o exemplo de seu pai, Joás. Segundo Reis 14 diz: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai, Joás. Nosso propósito hoje, aqui, é falar sobre a influência que os pais exercem sobre os filhos. Quer eles creiam, quer não. Quer eles queiram, quer não, eles vão exercer uma influência. E uma influência muito grande na vida de seus filhos, a menos que eles sejam ausentes ou não estejam dentro da casa onde o filho ou a filha são educados, instruídos, e se eles não têm participação. Para isso, eles terão uma influência muito grande. Mas o texto diz que Amazias em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai.
O que foi que ele fez? O texto diz que ele fez o que o Senhor aprova. Isso significa que ele fez o que era certo, fez o que era direito, mas faz uma ressalva: não como Davi, seu predecessor, ou seu antecessor, não no sentido imediato, mas ele não procedeu exatamente como Davi. Isso significa que Davi procedeu melhor do que ele. Davi sempre foi tido como um dos melhores reis, para não dizer o melhor rei de Israel. O texto diz que em tudo ele seguiu o exemplo de seu pai Joás. Pode pular o próximo texto. Já está aí. Pode passar para o outro. Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não fez de todo o coração. Esse texto explica por que ele não fez como Davi. Ele fez o certo, fez. Ele fez o que devia ter feito, fez. Mas o seu coração não foi inteiramente do Senhor. Significa que, embora ele tenha feito o que era certo, ele não fez de todo o seu coração. O texto que nós colocamos aí agora diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Não é o mesmo capítulo, é um outro capítulo, num outro livro, o livro de Crônicas, e lá explica que ele fez o que o Senhor aprova, mas não o fez de todo o coração. Em outras palavras, o coração dele estava dividido entre o Senhor e outros interesses que ele tinha também. Para que nós possamos entender como é que foi que ele agiu, nós temos que entender como é que seu pai agiu. Seu pai, Joás, tinha 7 anos de idade quando foi colocado na posição de rei de Judá. A sua mãe, a mãe de Joás, matou toda a descendência dela para ela poder assumir o reinado. Mas alguém que cuidava dos filhos guardou a vida de Joás e manteve-o escondido, de modo que no devido tempo, embora essa mulher, a avó dessa criança, pensasse que ele tivesse sido exterminado, para sua surpresa, num determinado momento, ele aparece, e aparece através de Joiada. Joiada era sacerdote, e ele escondeu esse menino. Em um momento oportuno, ele trouxe ao conhecimento de todo o povo, e então ele foi coroado rei, e eles mataram a avó que tinha exterminado toda a descendência. Pois bem, com 7 anos de idade ele começou a reinar, e ele fez um excelente reinado, fez um excelente governo, mas ele não fez um excelente governo porque ele era um cara legal, porque ele tinha bons princípios, porque os princípios dele não eram bons, mas por causa da influência de Joiada. Joiada era um homem de Deus, era um sacerdote consagrado a Deus, e durante a vida inteira de Joiada, o rei foi influenciado por ele, porque ele era o seu conselheiro, foi ele que o colocou na posição que ele estava. Então ele levou para a devida conta tudo aquilo que Joiada, o sacerdote, ministrava a ele. Mas Joiada morreu com 100 e tantos anos, e depois que ele morreu, Joás não foi mais fiel como era. Começou a ouvir conselhos de outras pessoas, de outros líderes que vieram a ele, bajulá-lo, e então ele se desviou do Senhor.
Deixe-me ver aqui, eu acho que eu pulei. Onde é que nós exatamente. Agora pode passar para o próximo. Após a morte do sacerdote Joiada, o rei Joás ouviu o conselho de outros líderes e deixou de seguir o Senhor. O texto diz assim: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. E ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Então, no final da vida de Joás, ele quase que apostatou do Senhor e permitiu que a nação entrasse por um caminho da idolatria, e isso trouxe o juízo de Deus sobre a nação. É por isso que a Bíblia diz que Amazias seguiu em tudo o exemplo de seu pai. Pode ver o outro. O texto diz: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Em outras palavras, Amazias fez igual o pai fez, mas ele não fez também como seu pai, com o coração inteiro. Aonde é que nós queremos chegar com isso? Nós queremos que todos estejam conscientes de que os pais são referência, que são exemplo para os filhos. Eu creio que todo mundo sabe disso. A Bíblia fala de pais cujo exemplo não deve ser seguido. No Salmo 78, já foi objeto de exame aqui muitas vezes, diz assim: escutai o meu ensino, o meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que ensinassem a seus filhos. O outro slide diz assim: para que soubessem a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então nós temos aqui uma ordem: os pais deviam ensinar as escrituras aos seus filhos, para que eles pudessem colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Isso deveria ser feito de geração após geração, mas esses pais não deviam imitar os que vieram antes deles, que são citados no verso 8, e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Com quase certeza podemos afirmar que é uma referência ao povo que saiu do Egito e que ficou no deserto, porque vez após vez se mostrou rebelde, se mostrou realmente contrário à vontade e ao propósito de Deus, e que se rebelou contra o Senhor, tinha um coração instável e não foi fiel para o Senhor, razão pela qual eles ficaram no deserto. Essa história se repetiu ao longo dos tempos, e muitos pais, e entenda-se pais aqui no sentido de antepassados do povo judeu, podem ser incluídos aqui, que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde,
Isso se repetiu muitas vezes e continua se repetindo hoje. O que nós queremos dizer com isso? Os filhos imitam os pais. Os filhos são a reprodução daquilo que os pais são. Agora, cabe aos filhos seguirem os bons exemplos, o exemplo dos bons pais. Quando os pais falham, eles devem buscar fazer não o que os pais ensinam, o que os pais orientam-nos ou fazem. Eles não servem de modelo. É verdade que eles influenciam poderosamente a vida dos seus filhos. Mas se você é um filho que tem um pai, ou teve um pai, que por N razões, ou por ignorância, ou porque não teve acesso ao conhecimento de Deus, você não vai fazer o que ele fez, se você pode escolher outro caminho. Então há exemplos que não devem ser seguidos, há exemplos que não são bons e não devem ser absorvidos. Mas a Bíblia fala de pais cujo exemplo deve ser seguido. Eu vou citar apenas um. Davi foi um pai cujo exemplo deve ser seguido. E quando eu penso em Davi como exemplo a ser seguido, não penso nele como uma pessoa perfeita, mas como um homem que tinha o coração nas mãos do Senhor, cujo coração era inteiro do Senhor. Alguém que amava o Senhor, que seguia o Senhor, buscava agradar o Senhor, ainda que tenha cometido falhas. E eu fico maravilhado com o testemunho do seu filho, Salomão. Nós sabemos que Salomão foi legal até um certo ponto, depois ele também se desviou. Eu não sei como é que as coisas terminaram entre ele e Deus, não sei mesmo, mas eu sei que no fim da vida de Salomão as coisas saíram totalmente fora daquilo que devia sair, que devia ser. Mas nós temos o testemunho de Salomão no livro de Provérbios acerca do seu pai, e ele conta como é que seu pai fazia com ele. Todos nós sabemos que Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu. Deus deu a ele sabedoria como a nenhuma outra pessoa, exceção feita ao Senhor Jesus. Mas ninguém foi tão sábio como ele. Se não, repito, o Senhor Jesus. Mas vejam o que ele diz da sua infância, em Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Por que que a instrução e o ensino de Salomão era bom? Porque ele aprendeu do seu pai. Veja, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Veja que ensino precioso Davi deu para Salomão. Olha, a melhor coisa que você pode ter é sabedoria. Ele diz, primeiro, para que ele não esquecesse das palavras dele, nem dela se afastasse. Depois ele diz, não abandone a sabedoria e ela vai proteger você. Ame a sabedoria e ela vai cuidar de você. Talvez seja por essa razão que quando ele chegou à idade adulta e teve a oportunidade de assumir o governo de Israel, o que ele pediu? A Deus sabedoria.
O que foi que Davi ensinou para ele pedir? Sabedoria. Ele aprendeu isso e ele pediu. Enquanto ele usou e aplicou essa sabedoria, Deus abençoou ricamente. Não era a sabedoria dele, era a sabedoria de Deus. E onde é que a gente encontra a sabedoria de Deus hoje? Na palavra dele. Mas o Espírito de Deus dá sabedoria, dá entendimento. E a Bíblia diz que quando clamamos a Deus, Ele dá essa sabedoria, Ele dá esse entendimento. Então, é um exemplo a ser seguido. Davi foi um pai cujo exemplo deve ser seguido. Porque era um homem que temia Deus, conhecia Deus, e podia, como pôde, ensinar o seu filho a buscar esses valores. Pais assim servem como exemplo, servem como paradigma, servem como modelo, devem ser imitados. Os demais devem ser amados, devem ser honrados como pais, mas os maus exemplos não podem nem devem ser imitados. Deus, o Pai, é o exemplo a ser seguido e imitado pelos pais, para que seus filhos possam imitar esse exemplo. Deus, o Pai, é o exemplo de um amor incondicional. Nós vemos isso em Mateus 5, a partir do verso 43, Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles, é o próximo slide, que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu sei que muitos filhos não tiveram um bom referencial na pessoa dos seus pais, mas se você não teve da parte de seu pai, você o tem hoje através do seu Pai Celestial. Nós devemos seguir os bons exemplos, e o exemplo de Deus é sempre bom. E o amor que Deus demonstra é um amor incondicional. Ele ama você, que é dele, e ama aqueles que não amam você e que se tornam inimigos dele e seu. Ele é capaz de fazer com que o sol, a chuva e todas as bênçãos que Ele derrama sobre todos também caiam sobre estes que não reconhecem, que se colocam em posição contrária a Ele, que o criticam, que vilipendiam o seu nome, que blasfemam dele. Ele não deixa de dar o sol para essas pessoas, não deixa de dar a chuva, porque é assim que Ele procede. Ele ama de forma incondicional, e é dessa forma que eu e você aprendemos com Jesus que devemos amar uns aos outros. Agora, o filho sempre segue o exemplo do seu pai, e se o exemplo é bom, é o que ele vai acabar fazendo. Se o exemplo é mau, é o que ele vai fazer também, a menos que ele conheça Deus, conheça a palavra de Deus. Então ele vai ver, não, isso aí não serve para mim. Mas muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa já foi formada, o caráter dela já está formado, e muitas vezes, se não foi bem formado, dificilmente essa pessoa vai dar coisa boa. Deus é poderoso, pode transformar o pior dos homens
A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Mas normalmente, aquilo que você e eu fazemos vai afetar diretamente a vida dos nossos filhos. Vejam o exemplo de Jesus em relação ao Pai. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por que Jesus trabalhava? Porque o Pai trabalhava, continua trabalhando. Nós vamos ver aqui vários textos que mostram como Jesus era um imitador do Pai, como Jesus seguia ou procurava imitar aquilo que o Pai fazia. O texto que nós vamos ver agora mostra diz que o Pai mostra ao Filho tudo que faz, e este o imita. Isso na relação do Pai com o seu Filho Jesus Cristo. Mas esse mesmo fato ocorre na vida e na relação entre o Pai e o Filho. Vamos ver o que diz o texto. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Você sabe, isso é verdadeiro em relação a Jesus e o Pai Celestial. Você vai dizer: mas eles são Deus? Sim, são. Mas tudo que acontece na relação entre o Pai e Jesus, o Filho, acontece também na relação entre o Pai e o Filho. O que é que o Filho faz? Aqui diz que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. O Filho está de olho no que o Pai está fazendo, está prestando atenção o tempo todo. E a tendência dele vai ser imitar o Pai. Ontem alguém me contou que várias crianças de uma determinada escola estavam, não sei se foi na sexta-feira, foi ontem não, foi sábado, foi sexta-feira, estavam vestidos com as camisas dos pais e de gravata. Naturalmente, camisas enormes e crianças bem miúdas, comparadas com o tamanho da camisa, de gravata. Devia ser algo realmente que chamaria muita atenção. Elas estavam saindo da escola e a professora pediu que os alunos vierem caracterizados com esta roupa que normalmente seria usada pelos pais, né? E eu posso imaginar que os filhos devem ter feito isso assim com uma alegria muito grande. Eu estou vestindo a roupa que meu pai veste, ele usa gravata, eu também vou usar gravata. Então, os filhos normalmente, quanto menores, mais querem imitar os pais. E mesmo que eles não queiram imitar os seus pais, sem querer eles acabam fazendo isso. Isso vai sendo internalizado, isso vai sendo colocado dentro deles. E eles vão reproduzir aquilo que os pais são e ensinaram. Por isso que Jesus diz que só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E não é isso que acontece? Você sabe que é assim. Todo filho reproduz o que aprendeu com seu pai. Veja João 8:28. Então Jesus diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquilo que o Filho faz, aquilo que o Filho fala, é aquilo que ele aprendeu com o Pai. Pode ser que o Pai não tenha colocado ele sentado numa cadeira, tenha sentado na outra e dito: olha, meu filho, eu quero que você fale isso. Não precisa dizer nada. O filho está de olho no Pai, está vendo o que ele diz. O que sai da boca dele vai sair da boca do filho.
Pais que dizem coisas boas, os filhos vão dizer coisas boas. Pais que falam palavrão vão ficar envergonhados quando seus filhos falarem palavrão onde não pode falar. E aí eles vão descobrir que eles aprenderam isso aonde? Ah, foi com o vizinho? Ah, foi na escola? Às vezes não, foi em casa. Todo filho reproduz o que viu e ouviu na presença do seu pai. João 8,38. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Foi o que Jesus disse. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus não está falando nem do pai natural deles. Jesus está falando do diabo. Jesus está dizendo, eu estou dizendo que eu vi na presença de meu Pai Celestial. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. E é uma referência ao diabo. Basta você ver o contexto que você vai descobrir. Nós descobrimos também, ao analisar o relacionamento de Jesus com seu pai, que todo filho deve honrar o seu pai. Isso se nós olharmos o que Jesus disse. João 8,49 diz Jesus: honro a meu pai. É muito significativo isso. A Bíblia tem esse mandamento? Tem. Honra teu pai e tua mãe, para que tu vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas Jesus disse: eu honro meu pai. O filho deve honrar o seu pai. Jesus foi modelo de filho e o pai modelo de pai. Agora todo filho deve obediência ao seu pai. Jesus mostra isso na relação dele com o pai. João 12,49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Eu acho fantástica as colocações de Jesus. Primeiro, a humildade dele é uma coisa que me constrange de uma maneira incrível. Uma submissão incondicional, obediência total. Ele não acrescentava uma palavra sequer dele. Ele repetia, ele dizia, ele ensinava exatamente aquilo que o Pai mandou que ele dissesse, aquilo que o Pai ordenou que ele falasse. Será que nós estamos prontos a obedecer aos nossos pais dessa maneira? É claro que depois de uma certa idade você sai de casa, tem sua vida, mas será que a nossa obediência foi assim? Será que nós aprendemos a obedecer assim? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a obedecer dessa maneira? Será que estamos cônscios da responsabilidade que pesa sobre nós de ensinar uma coisa dessas para os nossos filhos? Isso vai fazer nos refletir muito antes de falar qualquer coisa para eles. Nós não vamos dizer palavras jogadas ao vento, mas vamos pensar seriamente no que dizemos. Todo filho precisa aprender a obedecer. Hebreus 5,8. Embora sendo filho, ele
Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Isso não quer dizer que em algum momento ele desobedeceu. Isso não quer dizer que em algum momento ele deixou de obedecer, não. Foi um aprendizado. Houve momentos em que foi muito difícil obedecer. E nós conhecemos um deles, quando ele disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas ele emendou: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi um momento dos mais dramáticos e difíceis na vida de Jesus. Mas ele fez a vontade do Pai. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Obedecer nunca vai ser fácil. A obediência é sempre algo que traz dor. Obedecer a Deus é uma coisa que traz dor. Por que dor? Porque eu não posso obedecer a Deus e fazer o que eu quero. O que eu quero nem sempre é o que Deus quer que eu faça. Agora, eu posso estar certo de uma coisa: aquilo que o meu Pai Celestial quer é muito melhor do que o que eu, filho, quero. Por isso Jesus disse: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero isso. É possível. Mas se não é, eu quero a tua vontade. Todo filho deve aprender com o Filho de Deus a ser obediente até as últimas consequências, porque ele foi obediente até as últimas consequências. Filipenses 2:5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte hedionda, uma morte vergonhosa. Por que ele foi até lá? Para obedecer. Essa era a ordem, essa era a orientação do Pai. E ele foi em obediência. Foi algo difícil? Foi muito difícil. Mas ele se propôs a ser obediente até esse ponto. Eu e você temos que obedecer aos nossos pais, aqueles que os têm ainda, desde que o que o seu pai diga para você fazer não contrarie o Pai maior. Porque no momento que uma ordem do seu Pai terreno contrariar a ordem do Pai celestial, você vai ter que dizer: meu Pai, eu te amo muito, te respeito, quero te honrar, quero te agradar em tudo, mas nisso que você me pede, eu não consigo nem posso fazer sem violentar a minha consciência para com meu Deus. E eu peço a você que me permita não fazer o que você me pede. Dificilmente, se você disser isso, você vai ter a exigência ainda de fazer o que ele pede para você fazer. Ele vai ficar profundamente impactado com a sua submissão, com a sua colocação, e o provável 99% vai ser que ele vai dizer: tá bom, você está liberado. Porque a questão de obediência não é uma questão de fazer, é uma questão de atitude de coração. Existe aquela obediência que as pessoas fazem por fora, mas por dentro elas não fazem. Todos aqui já terão conhecimento, porque eu já contei isso há muito tempo atrás, uma história tão antiga,
Mas vocês conhecem a história de um menino que foi colocado de castigo numa cadeira e ele teve que sentar. E o pai mandou que ele ficasse sentado, e ele ficou sentado. E o pai estava ali vigiando. Teve uma hora que ele levantou. E o pai falou: senta. Ele sentou. Daí a pouco ele levantou outra vez. O pai: senta. Ele sentou. Daí a pouco ele levantou outra vez. Aí o pai: senta. Ele sentou e falou: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Então, questão de atitude é muito mais importante. Deus vê o coração da gente. Então, muito mais importante do que aquilo que a gente passa é aquilo que está dentro do coração. E é claro que quando a gente fala, e se souber falar, seja com o pai, com a mãe, com quem for que esteja em posição de autoridade, nós vamos mostrar que a nossa atitude é de submissão, mas que dado ao fato de que aquilo não condiz com a nossa consciência, nós não podemos fazer. Conclusão: por tudo isso, pais e filhos devem seguir o exemplo do Pai Maior, sendo seus imitadores. O texto diz, Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores como filhos, imitadores de Deus como filhos amados. É incrível que Deus nos chame a ser seus imitadores. E se Ele pede que nós sejamos imitadores dEle, é porque Ele vai nos capacitar a ser imitadores dEle. Na realidade, como eu tenho dito aqui inúmeras vezes, eu e você não podemos fazer isso, nem qualquer outra coisa que Deus nos ordena que façamos, a menos que nós entendamos que Deus não planejou que eu e você vivêssemos a vida cristã pelo nosso esforço ou autodisciplina, mas pelo Espírito de Deus. Não se trata de eu fazer, de eu viver, mas de eu deixar Cristo viver a sua vida em mim. Fala de uma rendição completa, de uma rendição total. Nós não vamos cantar agora, mas há um cântico que nós aprendemos há pouco tempo, que me veio à mente agora. Rendido estou. Como é que chama? Como é que começa essa música? Eis-me aqui, rendido estou. E o resto? Aos pés da cruz. Eu gosto demais desse cântico. E ele fala realmente de uma rendição total. É o que Deus quer que eu e você tenhamos em relação a Ele, como Pai por excelência. E aos filhos, em relação aos seus pais, se ainda estão debaixo da tutela deles, debaixo do teto deles, nós devemos realmente nos quebrantar e nos deixar persuadir, sobretudo pelo exemplo e o ensino que nós encontramos na palavra, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém.